Oi, gente, bom dia. Ai, licença. Primeiro eu vou pedir a benção agora publicamente a minha ebome, ou seja, a minha mais velha, vovó Ceci de Oxalá, que está ali, e que todos nós... Axé. E que todos nós, então, conjuntamente, na nossa cabeça, no nosso coração, peçamos a benção à vovó Ceci para ocupar um pouquinho esse espaço com alguma coisinha que a gente sabe que, diante do que ela nos ensina, é muito pouco, tá bom? Então, a primeira coisa é essa. Obrigada ao Sesc Rio, não é, por me trazer de Salvador para ver vocês, para conversar com vocês. Eu estava falando lá nos bastidores com Iris, com Douglas, né, com Jéssica. Encontrei minha amiga Stephanie Borges aqui, que eu voltei do continente africano em dezembro, e lá em Salvador eu não consegui achar a vovó Ceci. Olha que a gente não mora distante, né, vovó? Marlene, vovó Ceci e eu. Mas porque a vovó Ceci, eu conversava com Iris, ela tem tanta energia, ela se movimenta tanto, ela está sendo requisitada em tantos lugares do mundo, e isso é tão bom para a gente, que isso foi uma coisa boa. Eu tive que vir no Rio para encontrar a vovó. Então, eu queria primeiro dizer isso a vocês, dizer que estou feliz de estar aqui com a Adeline, com Maria, né? Bonita, e gostei muito, viu, Ana, de te conhecer, do seu abraço, tá bom? Olha, como o Ricardo conversou com a gente no início, e eu sou uma mulher, eu sou uma mulher que estou toda vestida de branco, estou com linho branco, essa forma como a gente se veste foi reinventada por Mirela Ferreira. Tem uma tradição, tem uma história, eu não vou poder contar agora. Primeiro, que eu estou na frente de vovó Ceci, segundo, que eu só tenho 20 minutos e eu tenho que falar do que eu vim falar. Mas estou todinha de branco, porque eu vim ver minha avó, que é de Oxalá, e eu queria mostrar meus respeitos a ela, mesmo hoje sendo quinta-feira. Eu sou uma mulher negra, de pele escura, não sou preta, sou negra, né? Então, um debate danado desse negócio agora, não quero nem entrar nesse mérito, mas vamos lá. Com cabelo aqui meio no ombro, afro, e eu acho que está bastante. Eu ouvi Ricardo falando sobre como nós temos nos colocado como mulheres negras a partir de muita luta de base, mas também muita luta de movimento social, que tem uma historicidade. A gente conhece os movimentos sociais negros brasileiros a partir das décadas de 20, 30, mas eu quero voltar um pouquinho lá atrás, não é? Em como as nossas avós, bisavós, tataravós, aquelas que atravessaram o Atlântico Negro, fizeram a passagem do meio, todo o poder, todo o conhecimento que elas trouxeram para a gente estar aqui. Então, quando a gente vê na televisão, no cinema, na internet, imagens positivas, bonitas, afirmativas de mulheres que estão fazendo coisas bonitas, elegantes, científicas, a gente fica feliz, não é? A gente se identifica, isso são formas positivas de nós nos vermos, que nos foram negadas ao longo dos séculos pelo processo de escravidão. Mas a gente também tem que ter muito cuidado, e eu acho que é um pouquinho essa história que eu queria trazer para vocês hoje, Ana, que é com as mulheres que estão no subterrâneo. Essas mulheres negras que estão fazendo lutas inglórias, lutas invisíveis, lutas que ainda estão sob o peso da tortura da escravidão, e que não conseguem chegar nesse lugar que está todo mundo tentando construir, almejar. A gente tem que ter um pouco de cuidado no Brasil para não se perder também dessa história. De que mulheres eu estou falando e que mulheres negras, já que a gente está numa mesa sobre feminismo e arte, feminismo e comunicação, que mulheres... E eu me coloco como feminista negra, tá? Então, eu estou falando de mulheres negras, eu estou falando não sobre elas, mas eu estou falando com elas, estamos falando juntas, de que mulheres são essas, que nós agora, a partir de cuja fala nós vamos pensar, tentar elaborar. São as mulheres negras que foram marginalizadas, sentenciadas e encarceradas.
nós somos uma comunidade aqui, muitas de nós, não é, somos negras, negros, negres, e certamente tem alguém conhecido, alguém na família, alguém que a gente finge que não conhece, alguém de quem a gente já ouviu falar, que foi presa. Não é? E hoje eu vou continuar a costurar essa história falando de uma história que Iris trouxe para mim. A gente pegou um táxi do aeroporto para cá. Iris, muito delicadamente, foi me receber e ela me contou uma história e contou também ao taxista. E eu queria rapidamente resumir essa história. A gente veio conversando o caminho inteiro, foi muito bom vir presencialmente, porque a gente ouve a irmã, olha nos olhos e ouve histórias. E a história é fonte de saber para a gente. Então, Iris contou para a gente que ela tinha um conhecido, uma pessoa, que lutou muito para fazer um concurso de policial, da Polícia Civil. E é um caminho que muitas de nós, né, muitos jovens negros, tentam para sair de uma certa linha, não é, de pobreza, de vulnerabilidade. E ele lutou muito e entrou na Polícia Civil. Mas aí Iris nos falou o seguinte, que depois de 6 meses ele acabou pedindo para sair, ou saiu, e virou motorista de aplicativo de Uber. E aquilo causou um estranhamento nela e nós. E qual é o miolo da história? Primeira operação policial que esse rapaz vai fazer é para fazer uma apreensão a máquinas de jogo do bicho. Só que, quando ele e a equipe dele, de jovens negros policiais, fazem essa apreensão, eles voltam para a delegacia, felizes, que tinham cumprido o papel, a missão do policial, que é a missão da segurança pública, né, de conter o crime. E o delegado, ou o coronel, ou alguém que estava numa hierarquia superior, briga com eles e diz que eles não podiam ter feito a apreensão daquelas máquinas de jogo do bicho, que eles tinham que devolver tudo. Então, as pessoas que eram proprietárias daquelas caças-níqueis, né, foram à delegacia e tomaram de volta os seus caças-níqueis, e os meninos foram castigados e expulsos. E essa história, eu perguntei a Iris se ela me dava autorização. Não estou vendo Iris aqui, mas eu perguntei a ela. Está ali. Iris, você me dá autorização? Porque eu fiquei ali umas 2 horas, né, na salinha, pensando comigo, ruminando essa história. E a gente conversou, não foi, Iris, no táxi? Eu dizia para ela, e ela para mim, a segurança pública no nosso país, não só no nosso país, em todo o país onde houve escravidão, é um espetáculo. Nesse espetáculo, falando de comunicação, é preciso comunicar à população que as forças policiais estão assegurando a segurança de todos nós, igualmente. E de que todos estamos seguros porque o Estado e o seu braço armado, que é a polícia, está cuidando das pessoas e prendendo os bandidos. Então, se transmite na TV, na mídia, as imagens de quem são os bandidos e as bandidas. Então, todo dia, lá em Salvador, e eu já vim aqui ao Rio de Janeiro várias vezes, eu também já liguei a televisão aqui, a gente ali, meio-dia, no horário do almoço, em vários outros horários muito importantes, de muita audiência, a gente vai ver as nossas irmãs e os nossos irmãos, que são os bandidos que o Estado deve conter. Não é verdade? Eu tô no caminho errado aqui? Todo mundo liga a TV meio-dia e vê? São pessoas de olhos azuis que estão sendo algemadas e chamadas de bandidas, bandidos na TV? Não. Por quê? Porque no espetáculo da comunicação, a gente precisa provar para a sociedade que a nossa comunidade é criminosa. E a gente acredita. A gente acredita que todo mundo que foi preso não tem nenhuma serventia, não tem nenhuma valia. E quando a gente coloca lá dentro daquela caixa preta, escura, não é? A gente está colocando animais dentro de uma jaula e sim, ainda bem que foi preso. Estamos seguros de novo, bora de novo. Mas os donos dos caças-níqueis, que são os mesmos donos da política partidária,
que são os mesmos donos das grandes indústrias, das grandes multinacionais, eles têm o direito de ir buscar de novo o que é deles. Mas nós ficamos lá dentro e é preciso mostrar e provar todos os dias que nós somos os bandidos. Bom, há 15 anos, depois que eu escrevi, Ana, você sabe muito bem como é isso, a tal da tese de doutorado, que a universidade, que eu queria ser professora, já era professora do Cefet, Escola Tecnológica, lá em Santo Amaro, de onde veio Caetano Veloso, Maria Bethânia, esse povo todo, lá no interior da Bahia. E aí eu queria ser professora de literatura na universidade. Para fazer o tal do concurso, precisava escrever a tal da tese. E aí eu já me interessava muito por essas narrativas que vinham de dentro do presídio, porque meu pai, quando eu era pequena, lá na Praça da Sé tinha um escritório de advocacia na década de 70, na década de 80, chama-se Maria Alvo Carrascosa, hoje é um egum que me acompanha. Ele já me levava de mãozinha dada para o escritório dele, e ele me colocava, muitas vezes, para ouvir as histórias de homens negros que ele tinha ido no presídio libertar, pedir habeas corpus, e eles eram super engraçados. E eles estavam ali tentando algum tipo de recolocação, fosse como alguém que vai lavar um carro, alguém que vai ser um garçom de bar. Meu pai fazia aquilo despretensiosamente, ele era só um advogado do povo mesmo. E a gente tem vários, né? Cosme de Farias, Luiz Gama, advogados do povo, né? Que viam os seus irmãos nas condições de escravidão e não admitiam injustiça. Meu pai carregava um orixá que vocês devem conhecer muito, que é Xangô. Eu sou filha de Yansan, e meu pai andava com mão dada comigo ali na Praça da Sé, para cima e para baixo. Então, assim, eu também carrego isso. E aí, quando eu fui fazer a tal da tese de doutorado, eu falei, não, meu pai já estava morto, eu ia dedicar a tese a ele, e eu fui procurar ver essas histórias dessas pessoas presas. Então, eu comecei a estudar essa literatura que vinha da prisão. Quando eu defendi esse negócio, fui dar aula de literatura na Universidade Federal da Bahia, eu disse, eu preciso agora entrar no presídio, para começar a ver por que as mulheres negras presas estão sendo tão presas, porque de 2000 até 2014 houve um aumento exponencial de 600% de encarceramento de mulheres no Brasil. O Brasil passou a ser, no mundo, foi para um ranking maravilhoso, assim, terceiro lugar no pódio de maior país encarcerador do mundo. Primeiro, Estados Unidos, como sempre, não é isso? Depois vem quem no pódio? Super competitiva, lá com os Estados Unidos, pau a pau. Quem descobre? A CHI, a China. Depois da China, olha que orgulho, o Brasil. Terceiro lugar no encarceramento, não é isso? Então, vejam só, aquilo sobe de uma forma, e por que essas mulheres estão sendo tão presas, gente? Essas mulheres pobres, negras, não é? Essas mulheres que eu entro no presídio, podia ser minha tia, podia ser minha prima, podia ser minha mãe, podia ser minha irmã. Eu olho para o rosto delas e eu vejo que podiam. Por quê? Elas estão sendo presas porque existe uma coisa chamada lei de drogas no Brasil, que os políticos vão dizer que é uma lei antidrogas, mas é uma lei antinegra, antinegro. E, olha, eu fiquei pensando, vovô, depois a gente conversa bem sobre isso, se minhas ancestrais, no século XIX, Marlene, que é uma grande intelectual da nossa culinária, batiam massa de acarajé e iam vender na rua, com tudo na cabeça que elas botavam. Foi a mesma coisa que eu vi na Nigéria, no Benin, no Senegal, aquele shopping na cabeça, né? Todo carregado lá. Se minhas ancestrais faziam isso, se não eram mulheres que dependiam da rua para o ganho, para comprar liberdade, para comprar alforria, o que são as mulas? Esqueça o que é droga. Vamos desmoralizar a droga. Desmoralizar é tirar dela o peso moral, tá? Porque na indústria farmacêutica tem um monte de droga. A gente entra na drogaria para comprar droga legalizada. Tá? Então, na hora, se minhas ancestrais carregavam isso na cabeça, ora, para ganhar a sua liberdade, para ganhar a sua sobrevivência, a sobrevivência dos filhos delas, elas vão carregar qualquer coisa. Isso é história.
É a nossa história. Elas não são donas de caças-níqueis, elas não são donas do... Fala umas empresas importantes aqui. Coca-Cola, elas não são donas. Outras empresas. Da Shell, boa, Stephanie, da Valbo, Falcon, do Pão de Açúcar. Essas empresas que cometem racismo, vão falando aí que sai na mídia. Do Carrefour, elas não são donas do Carrefour. Mas são elas que estão presas. Da Farm, ok, é uma fazenda, alguma coisa assim, uma plantation. Ah, certo, não é um engenho. Ainda bem, menos mal. Não é? Então, elas não são donas. E aí, veja, quando a gente entra... Então, vejam que a gente está aqui contextualizando. Daqui a pouco vão se organizando aí 3 voluntárias, porque eu vou querer que suba aqui, viu? Aquelas mulheres tudo retada, que na hora que fala alguém, a pessoa já levanta a mão. Vocês já sabem quem são as pessoas. Isso. Observe. Aí eu entro, outro dia eu entrei, com uma aluna minha de doutorado, podia ser minha filha, negra, da periferia, fazendo doutorado, Ana. O nome dela é Dauana. Dauana entrou comigo no presídio, já tem 15 anos que eu trabalho lá dentro, não estou morta, ninguém nunca me fez nada, só recebo beijo, abraço, bombom, cartinha, bilhete, amor. Toda semana, toda quinta-feira estou lá. Dauana entrou comigo, porque eu estou formando estudantes, professoras, para continuar esse trabalho. Todo o trabalho que a gente faz, a gente tem que formar pessoas para dar continuidade. E Dauana paralisou na porta. Paralisou o braço, morreu de medo. Ela é de Oxum, vô. Não queria entrar. A Oxum dele, eu acho que paralisou ela, não queria deixar ela entrar. E ela se tremia. Ela, eu não vou conseguir entrar. Eu falei, Dauana, você está com medo? Ela verbalizou, estou com medo. Eu falei, então tá. Você quer voltar? Não, eu quero entrar. O que é que eu faço? Mas o corpo não me deixa, está todo duro. Eu falei, se você ficar do meu lado, você consegue entrar lá? Consigo, consigo, não vou sair do seu lado. Entramos. Fizemos o nosso trabalho de lançamento desse livro das mulheres que estão presas. Se Anastácia falasse. E Dauana saiu de lá encantada e me disse, elas são tão doces. Ela é de Oxum, viu? Ela viu mel nas meninas. Né? Então, esse trabalho, porque eu sei que eu estou me encaminhando aqui para o final, é só para vocês ficarem com um aperitivozinho, não é? Com a vontade de pensar um pouquinho mais sobre o que é a segurança pública no nosso país, sobre quem são as pessoas que estão efetivamente encarceradas, essas 800 mil pessoas, mais de 60% negras, na Bahia, mais de 80% negras, quem são? E eu queria que vocês soubessem que esse trabalho que a gente faz, eu sou professora de literatura voluntariamente dentro do cárcere, e todas vocês, em algum momento, podem fazer esse trabalho, se quiserem, e a gente precisa desse trabalho, ele vai gerar desencarceramento. Por quê? A gente constrói uma biblioteca dentro do Presídio Feminino de Salvador, da Penitenciária Feminina do Estado da Bahia, em Salvador, em 2012, lá se vão 13 anos, e a gente consegue mobilizar as forças políticas em vários lugares do Brasil, de forma abolicionista, para que essa leitura de cada livro gere remissão da pena. Remissão com C cedilha. É um instituto jurídico, significa diminuição da pena em 4 dias a cada leitura de livro. Isso é abolicionismo, só isso não. O que aconteceu na Penitenciária Feminina do Estado? Existiam, quando eu entrei, mais ou menos uma média de 170 a 150 mulheres encarceradas, em 2010. Agora, a gente entra, sentenciadas encarceradas, são 31. Então, você tem um desencarceramento das unidades prisionais. Tá? Professora, o cárcere, então, ficou lindo, maravilhoso, porque entrou com literatura, as meninas estão lendo, remissão de pena? Não. O cárcere continua sendo o lugar da produção da tortura sobre o corpo negro, da produção ainda maior da desumanidade sobre o corpo negro. Mas a gente ali une forças com as mulheres encarceradas para gerar uma resistência que a gente chama de feminista negra abolicionista.
A gente mostra que estamos todas juntas e juntas nós conseguimos produzir respostas ao Estado violento, respostas ao capitalismo racista, respostas ao patriarcado. Na figura do Estado, é como se ele fosse um homem gerando uma relação tóxica, mortífera, torturante com aquelas mulheres que estão presas ali. E elas escrevem. A gente, então, produz livros todo ano com esse projeto, que são livros que elas escrevem. Alguém já leu algum livro de alguma mulher encarcerada? Ou de um homem que foi encarcerado? Tenho aqui pessoas que estão levantando a mão. Ok. Mas de mulheres não é um pouco mais difícil? Pronto. Então, o mercado editorial acolhe homens, mas normalmente a gente não vê. A editora Alguns Toques Negros, que é uma editora de pessoas negras que tem uma década em Salvador, acolheu a coleção que nós estamos editando, que é trabalho voluntário, só com poemas, contos, textos, testemunhos, crônicas de mulheres negras encarceradas. Chama-se Selo Editorial Corpos Indóceis e Mentes Livres, para que o Brasil conheça essas mulheres, as suas histórias, os seus desejos, os seus sonhos, os seus testemunhos. Elas estão... A ditadura militar oficialmente terminou em 1985, mas a ditadura da tortura sobre o corpo negro permanece cotidianamente nas ruas, sob a violência policial e nas prisões. E elas estão corajosamente produzindo o arquivo de memória da permanência da tortura no Brasil. Então, eu queria chamar, para finalizar, 3 pessoas voluntárias para escolherem livremente textos aqui. Ah, por favor, como é seu nome? Venha pegar o microfone. Bruna Carla. Venha cá, Bruna. Quem mais? Pronto, ali, 2 mãos ali. Venham. Vamos embora. Como é seu nome? Júlia. Júlia já veio me olhando assim. Aqui é um Oxóssi, né? Aqui, pronto. Vem a Júlia. Aqui você. Laura, vem, meu bem. Laura. Júlia, Laura, Bruna Carla. Então, vou passar o livro para vocês. Vocês vão escolher livremente poemas delas para ler, tá bom? Fiquem à vontade. Segura aqui. Pode ler? Bom dia. Bom dia. Eu escolhi o conteúdo, pode falar o nome? Da Vanilda Coutinho. É necessário se faz para dentro do meu dentro, que tenhamos solidariedade e simpatia pelas outras. É dando que se recebe, é preciso que te mudes, para o próximo ajudar. Desse jeito, seremos mais fortes para a vida melhorar. O poema que eu escolhi, bom dia, se chama Frágil e Lutando, de Keilane Conceição. Em meio à solidão, sou como um grão de mostarda, tão pequena e frágil, mas sobrevivendo, sempre por alguém que luta comigo, e esse alguém é você, mãe. Bom dia. O poema que eu escolhi aqui também é da Keilane Conceição e chama Amor. Não sei se amar é tão ruim, às vezes sim, mas quando você aceitar o meu amor, foi feita para mim. Muito obrigada. Muito emocionante. Bom, já estou aqui com várias questões para a gente esquentar. Acho importante dizer
né, que esse projeto, né, que a professora Denise coordena, é um projeto de extensão Corpos em Doces e Mentes Livres, trabalho de produção de oficinas de escrita literária no conjunto penal feminino do Complexo Penitenciário Lemos Brito, na Bahia, né, onde construiu, junto com as mulheres presas sentenciadas, a Biblioteca Mentes Livres, possibilitando a remissão com C cedilha da pena pela leitura. Muito obrigada, Denise.